Vamos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela vida do teu servo. Fala conosco através da tua palavra, através, Senhor, de tudo que tem acontecido. A tua palavra, ela tem resposta viva, Senhor. A tua palavra, ela tem resposta atual para tudo que nós estamos vivendo. Por isso eu te peço, fala conosco através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje é até as 22h45, né? Me passaram ali, é isso? Então vamos lá, vou colocar meu cronômetro aqui, porque é muita coisa. Eu até fiquei com medo que o pastor Marcelo já pegou aqui, a gente não tinha nem conversado a respeito disso, eu falei, pronto, já está dando spoiler do que eu vou falar, aí não pode não. Mas vamos lá, coloca para a gente aí, meu irmão, por favor, Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6. O Rafael acabou de ler aqui, ele leu por completo, né? Mas eu queria me deter muito nesse texto aqui, e muitos irmãos podem até se perguntar, o que a queda, o que Gênesis 3 tem a ver com o nome da série Desplugados? É isso que a gente vai discorrer aqui ao longo desse tempo, tá bom? Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Vamos fazer como se fosse uma anotação na mente de vocês, com essas três frases aqui, ó. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então essa série, deixa isso guardado aí que a gente vai usar isso aqui até o final, a conclusão, tá bom? Então essa série Desplugados, aparentemente parece que é uma coisa que só diz respeito à atualidade. Nada mais distante disso, porque Satanás ele vem enganando a humanidade desde a queda exatamente da mesma maneira. É a mesma forma, é o mesmo artifício que ele usa, até com Jesus ele fez do mesmo jeito que ele faz com cada um de nós e que ele fez com Adão e Eva lá no Éden. Então quem está acompanhando essa série aí, né, eu acho que é o terceiro episódio, né? Viu que a missionária Giovana ela falou sobre a questão de como os especialistas em internet eles fazem um estudo sobre a gente, sobre a nossa vontade, sobre o nosso psicológico, eles entendem muito de quem nós somos e eles fazem essa questão do algoritmo exatamente para nos oferecer aquilo que a gente já quer. Então é como se fosse uma venda assim assertiva. Eles nos tratam como produto, né, para ganhar dinheiro, mas eles sabem exatamente o que nós somos, o que queremos e por que queremos. Eles nos conhecem melhor do que a nossa própria mãe. É uma coisa assustadora, mas é uma verdade. Aliás, eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. E eu vou defender isso aqui durante esse estudo. O pastor Marcelo, ele já trouxe mais a ideia de como a utilização indiscriminada da rede social, como ela prejudica o nosso psicológico, como ela abala as nossas emoções pela questão da inveja, pela questão da comparação, enfim, quem está assistindo aí viu o que ele fez. E o que é que eu vou tentar fazer hoje com vocês? Vou tentar fazer o link com esses dois outros cultos, né, com esses dois outros ensinos, e mostrar para vocês como que a utilização equivocada da internet, como que ela libera hormônios dentro da gente, como que esses hormônios alteram o que a gente sente, alteram o que a gente quer e como isso determina a forma como a gente está se relacionando com as pessoas, em especial filhos e esposas e maridos. Como que a internet está destruindo relacionamentos por uma questão química, por uma questão bioquímica. E está ali um médico ali só me olhando ali. Se eu falar besteira, só levanto o dedo aí que eu permito o senhor me corrigir, tá? Então, quem nos domina, eles nos conhecem muito bem. Eles nos conhecem muito bem. E a gente está perecendo por a gente não se conhecer. Né? Tem um livro aí bem conhecido, A Arte da Guerra, eu acho que é Sun Tzu, eu acho que é isso, né? Que ele fala que se a gente for para uma batalha, a cada 100 batalhas que a gente for, se a gente conhecer a nós mesmos e ao inimigo, vão ser 100 vitórias. Se a gente não conhecer nem a gente e nem o inimigo, 100 derrotas. Eu estou parafraseando, mas a ideia é essa. A gente está no meio de uma guerra. Só que a gente tem um grande problema, a gente não conhece o nosso inimigo e a gente não conhece nós mesmos. Então, em toda guerra que a gente for entrar, a gente vai ser derrotado. A gente só não está sendo esmagado e totalmente trucidado por causa do poder do sangue de Cristo. Mas é isso que eu quero trazer para vocês. E a própria Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então tudo começa lá em Gênesis, ok?
Então, Satanás, ele usa o mundo criado contra os seres humanos. E os seus representantes, no caso aí eu estou mais focado nessa questão de internet, né, quem faz esse jogo algoritmo aí, e os seus representantes na Terra se tornaram especialistas também em nos conhecer. Nos enganam através de cheiros, de cores, de imagens, usa a química para envenenar nosso corpo. É aonde eu queria chegar, que a gente vai chegar na tal da dopamina, que o pastor Marcelo já deu um spoilerzinho aqui. Nós estamos sendo dominados, inclusive pelo que comemos, pelo ar que respiramos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, bem rápidos. Questão do flúor, a questão do cloro. Eu lá em casa não uso pasta com flúor. Quem quiser depois, pesquisa na internet. O que o flúor faz? Ele calcifica a glândula pineal, que segundo cientistas, segundo estudos, é a glândula da comunicação espiritual. E isso não é feito à toa. O próprio cloro que a gente inala quando a gente toma banho, né, eu diminuí muito o tempo de banho que eu tomo e tomo banho mais gelado agora. Quem usava cloro era o regime nazista para matar o povo judeu envenenado. Então, quando vocês vão ver o efeito que isso tem nas nossas emoções, no nosso cérebro, tanto o cloro quanto o flúor, e agora, mais recentemente, o glúten na nossa alimentação. Para quem não sabe, o glúten foi criado pelo exército americano, com objetivos de guerra. Isso ali na década de 40. Eles queriam inventar alguma coisa que pudesse destruir as pessoas sem destruir as edificações, sem destruir o patrimônio. E criaram o glúten. O glúten, ele faz como se ele encapasse algumas conexões, tanto do intestino quanto do cérebro. E essas três substâncias, flúor, eu estou falando de algumas, tá? Flúor, cloro e o glúten, ele nos deixa meio que atônitos, meio que perdidos em relação a pensamento. Quem conhece alguém aí, não precisa falar nomes não, tá? Só lembra aí, quem conhece alguém que não tem controle no que come muito açúcar é outro problema, tá? Que não tem controle naquilo que come, que é uma pessoa assim que sai devorando tudo pela frente, ou que está na internet 100% do tempo que você vê ela. Você já tentou chegar e conversar alguma coisa racional com essas pessoas? Você já tentou ter um papo realmente profundo? Quem já tentou vai ter a certeza e vai concordar comigo, que as pessoas que não têm controle alimentar, que comem de forma inadequada, que não têm controle em relação à rede social, elas já estão perdendo um pouco da razão. Então, são muitas coisas que envolvem o que Satanás está fazendo com a gente. Só que Satanás, ele sabe uma coisa que a gente desconsidera. Ele sabe por que somos o que somos, porque ele conhece o que aconteceu lá no Éden, ele leva isso em consideração, e ele sabe que nós somos seres tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. Todo mundo concorda com isso aqui, que é uma teologia nossa da Assembleia. Somos seres tricotômicos. Só que a gente não entende a influência que isso tem. Porque aquilo que a gente consome, aquilo que é influenciado no corpo, os hormônios que são liberados, ele influencia o que a gente sente. E o que a gente sente influencia o que a gente faz e o que a gente quer. A gente vai tratar mais detalhadamente isso aqui, tá? Então, olha só, eu vou fazer um comentário aqui sobre duas questões que podem parecer que não tem nada a ver com a série Desplugados, mas uma informação que vocês vão ver o quanto que o que acontece no cérebro influencia naquilo que a gente quer, nas nossas emoções, naquilo que a gente sente prazer em fazer. E isso a gente vai chegar lá na relação familiar, marido e esposa. Além de todas as questões emocionais, as questões psíquicas, existem questões materiais que estão tirando o nosso prazer de viver coisas simples, de viver um relacionamento monótono, um relacionamento tranquilo, que é o caso de um relacionamento matrimonial. Quem é aluno aí de teologia, eu já falei isso em algumas aulas, questão dos vermes. Quem foi que já escutou falando isso aqui? Eu acho que a irmã já ouviu, né, que estava na aula. Já ouviu? Falando questão dos vermes? Então faltou, né? Vou lançar a falta lá, tá? Os vermes, eles influenciam o que a gente quer, em muitos pontos. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Quem é mais antigo, aí eu já escutei isso, mas quem é mais antigo vai saber disso aí. Quando é lua cheia, geralmente o pessoal fala o quê? Tem a lenda lá que o povo vira lobisomem, né? Mas quando é lua cheia, o povo fala que mulher fica mais nervosa, o homem vira lobisomem, não tem essa lenda aí? É uma lenda antiga. Mas isso tem um fundamento, tá? Isso tem um fundamento biológico. Por quê? O ciclo lunar, um ano lunar, ele é de 9 meses. E ele influencia na nossa gestação. Na nossa não, na gestação das mulheres, né? Como é que o menino sabe a hora de sair? É um ano lunar. A lua influencia isso. Só que a lua também influencia o ciclo de reprodução dos vermes. Só que é de mês em mês.
Então, no período da lua cheia, os vermes saem dos tecidos e eles vão para o intestino, ou para colocar seus ovos, ou para reproduzir. E quando isso acontece, há uma alteração no nosso organismo. A gente começa a ficar mais ansioso, mais nervoso e com mais vontade de comer doce. É por isso que quem tem problema, geralmente psiquiátrico, quando é lua cheia, geralmente tem crise. Quem conhece alguém que tem problema psiquiátrico aí sabe disso. Então, até se você está cheio de verme, a tua vontade está sendo direcionada para algumas coisas e você não sabe. Satanás sabe que somos corpo, alma e espírito. A gente diz que sabe, mas a gente desconsidera as influências que o corpo tem nas nossas vontades. E a gente também desconsidera aonde isso vai dar, inclusive dificultando a gente lutar contra o pecado. Outra questão bem interessante que eu vi, toxoplasmose. Muita gente não sabe nem o que é isso, né? Mas o doutor ali vai saber muito bem. E o biólogo aqui sabe muito bem, né? O toxoplasma é um protozoário, só que o hospedeiro definitivo dele é o gato. Só que ele tem mais facilidade para entrar dentro do corpo do rato, através de fezes contaminadas, água contaminada, só que ele precisa chegar até o gato, que é onde ele consegue sobreviver no organismo do gato. É onde ele se reproduz, onde ele consegue sobreviver, que é o hospedeiro definitivo. O que é que o toxoplasma faz no cérebro do rato? Ele faz com que o rato comece a ter atração pelo cheiro da urina do gato e faz com que o cérebro do rato perca o medo do gato. Então, o que acontece? Esse rato ele se coloca perto do gato e o gato come o rato e o toxoplasma vai para o intestino do gato. Ou seja, um protozoário consegue mudar o que o rato gosta de cheiro e consegue tirar dele uma sensação de medo. Eu estava vendo um estudo há um tempo desse, eu só achei estranho porque que alguém tem uma ideia de fazer um estudo desse. Os camaradas, eles foram no cemitério, em alguns cemitérios na Europa, cemitérios ali do século 8 ao século 10, e eles começaram a fazer testes genéticos. E a intenção deles era descobrir qual era o percentual de filhos que não eram realmente filhos legítimos dos pais. E está todo o material ali, não tem como você fugir disso. Praticamente ali o número, a porcentagem era praticamente a mesma, entre 6% e 8% de quem estava ali como filho, né, enterrado como filho, não era filho do seu pai. Aí fizeram esse mesmo estudo num cemitério da França e descobriram que isso aumentou para 25% durante a mesma época. Será que as mulheres francesas... Qual é o problema? Eles foram investigar. Por que estava acontecendo? Teve um surto de toxoplasmose na época. O que aconteceu? As mulheres perderam o medo. E uma mulher que perde o medo, é mais fácil dela trair o marido ou não? Então, coisas que acontecem no nosso corpo, e eu vou chegar na dopamina, elas influenciam o que gostamos, o que fazemos em muitos pontos. Então, a gente não pode desprezar o corpo. Isso é um erro teológico, é um erro crucial para a gente conseguir lidar em relação a muitas questões do pecado e a gente conseguir, inclusive, entender o que está acontecendo com a gente, tá? Porque quando a gente chega num relacionamento, por exemplo, você está casado, passa aquele período ali, dopaminérgico, né, que no máximo vai até 18 meses, aí você olha para a tua esposa e não tem mais aquelas sensações que você sentia antes, quando a liberação de adrenalina e a dopamina era alta. O que você pensa automaticamente? Se você não conhece um pouco de biologia, se você não conhece um pouco de você, o amor acabou. Não tem nada a ver, é uma química que vai acontecer normalmente. Não tem nada a ver com isso. E a gente vai chegar nisso aqui, como que a internet está influenciando o que gostamos e fazendo com que a gente deixe de gostar daquilo que deveríamos gostar. Eu dei esse exemplo da toxoplasmose aqui e dos vermes, só para vocês entenderem que isso é uma coisa muito séria, tá? Então a ideia maligna, ela não é necessariamente de nos destruir de forma automática. A guerra de Satanás, principalmente quando a gente lê o livro de Jó, para quem acredita que é Jó ali, que é Satanás, e nós acreditamos, a guerra não é simplesmente você querer destruir a humanidade. Satanás, ele quer provar que esse projeto de Deus não presta e não funciona. E ele quer que você erre. Ele quer que Deus se decepcione com você. Porque se ele chegar lá e destruir, ele continua com a fama de mal. Mas agora ele quer que você erre para ele mostrar e para ele ter razão, né? Para ele ter razão. Lógico que isso nunca vai acontecer. Então a ideia de Satanás não é necessariamente nos destruir. Ele quer nos distrair para que a gente não siga o projeto e o propósito eterno de Deus. E ele está fazendo isso com uma excelência extrema. E hoje em dia, com a tecnologia, está sendo muito mais fácil a ação dele. E se a gente for inclusive pensar, né, quem é pastor mais antigo aí vai lembrar disso. Eu, pelo menos, quando eu era menino, eu adorava esse universo pentecostal.
Eu, quando entrava numa igreja assim que via gente caindo, demônios se manifestando, eu ficava empolgadíssimo. Hoje em dia quase a gente não vê isso. Diminuiu circunstancialmente. É ou não é verdade? Na minha opinião, tá? Isso aqui coloca por minha conta e risco. Na minha opinião, existe um motivo. Porque hoje Satanás ele não precisa mais possuir as pessoas para que elas façam a vontade dele. Nós já estamos fazendo por livre e espontânea vontade. A gente mudou tanto, a nossa química mudou tanto, a nossa cosmovisão do que é certo mudou tanto, que a própria Bíblia fala que nós somos a pior igreja que já pisou sobre a terra. A igreja de Laodiceia, nós somos comparados à igreja de Laodiceia, que Cristo fala que tem vontade de vomitar a gente da boca dele. Porque a gente faz por livre e espontânea vontade, não precisamos nem ser possuído para fazer o que Satanás deseja e que está induzindo a gente a fazer. Tá? Então, assim, para explicar essa questão do pecado e como essas questões químicas influenciam a questão espiritual, a gente tem que voltar lá no Éden, onde tudo começou. E em várias pregações aqui eu bato nessa tecla dessa passagem de Gênesis 3, Gênesis 3, Gênesis 3. Não tem como nós entendermos quem nós somos, por que queremos o que queremos, não entendermos a maldição se a gente não voltar lá e entender o que aconteceu e o que Deus fez, o que Deus colocou de maldição. Qual era o jogo que estava ali envolvido. Então, quando a gente volta lá, e agora eu quero que vocês acessem essa foto que tem na mente de vocês, lá em Gênesis 3, 6, antes do pecado, a gente via que Adão e Eva faziam tudo que Deus queria. A vontade de Adão e Eva era a vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Então, tudo que eles faziam agradava a Deus, porque a vontade de Deus era a vontade de Adão e Eva. Então, a gente pode imaginar que a parte espiritual, né, que é Deus, ela tinha uma conexão profunda com a alma, e entendam a alma não como aquele desenho do Gasparzinho, tá? A alma que é o centro da nossa vontade, a Bíblia trata a alma como coração, como mente, é o centro da nossa vontade. A nossa alma e a parte espiritual, que era Deus, elas tinham uma conexão tão profunda que às vezes talvez a gente nem percebesse o que era a vontade de um, a vontade do outro, assim como Cristo. E o próprio Cristo, que tem a vontade exatamente como a vontade do Pai, ele pode falar, eu e o Pai somos um. Então o ser humano antes do pecado era um com Deus. A vontade dele era exatamente a vontade do Pai. Quando o ser humano peca, ele peca baseado em 3 propostas. Na verdade, 2 propostas divididas em 3 pontos. As 2 propostas, vocês não morrerão e vocês serão como Deus. Divididas em 3 pontos. Quando foi oferecido o fruto, a Eva percebeu que era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Quando a gente vai lá para João 2,16, ele chama isso de quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando a gente vai lá para o deserto, Satanás, na cara lisa, ele teve a coragem de tentar Jesus do mesmo jeito. Ele quis tentar Jesus. Ele falou para Jesus transformar as pedras em pães, concupiscência da carne, porque imagine Jesus morto de fome, 40 dias com fome, imaginando um banquete, imaginando ele comendo. É a concupiscência da carne, é a ideia de satisfazer a carne. Ele falou para ele se lançar do pináculo, ele quis atingir o orgulho dele para que ele mostrasse o poder e o orgulho, e falou para que se ele adorasse, todos os reinos do mundo seriam dele. Tentação também do poder e orgulho. Então as 3 coisas que foram oferecidas para Eva tocam em 2 pontos específicos. Adão e Eva, eles tinham um Deus que era o Deus criador, eles obedeciam esse Deus de forma plena. Depois do pecado, eles começaram a obedecer, vamos colocar isso aqui como se fossem 2 deuses, o Deus prazer e o Deus orgulho, que foi exatamente a proposta. Olha só, boa para se comer, prazer, agradável aos olhos, prazer e poder, porque essa ideia de dominar a estética é uma coisa demoníaca. Deus criou tudo o que é belo, só que era para ser admirado como obra de Deus, não para ser dominado para si. Então a gente não consegue fazer isso, principalmente os homens que têm essa questão dos olhos mais aguçada. Se a gente vê uma mulher bonita, inevitavelmente a gente quer que aquela beleza nos pertença, e não nos pertence. Aquilo pertence ao universo de Deus. A gente vê um carro bonito, a gente quer que aquilo nos pertença. Pode até comprar, mas enfim. Para aspectos desse estudo, então, é como se a gente agora, a partir do pecado, tivéssemos 2 deuses que o nosso corpo, a nossa mente vai tentar satisfazer, que é o poder e o prazer. Pensem aí em qualquer pecado que vocês possam praticar, que já praticaram, ou eles vão atingir a questão do seu prazer, ou a questão do seu orgulho, ou as 2 coisas ao mesmo tempo. Pode pensar qualquer pecado aí.
ou prazer ou poder. Então Adão e Eva e nós até hoje servimos a dois deuses, orgulho e prazer. E a guerra exatamente é essa, o que Cristo veio fazer é converter a nossa alma, a nossa vontade, o nosso desejo para que volte a ser igual ao desejo de Adão e Eva antes do pecado. E o que ele sabe, o que Satanás sobre nós que nós não sabemos? Além de saber quais os deuses governam, que nos governam agora, e a gente ignora isso, não ignora? Nós todos somos dominados, nós todos somos inclinados a servir o orgulho e o prazer. Por exemplo, a preguiça. Vocês acham que Adão e Eva não tinham preguiça? Sentiam preguiça? Antes do pecado? Preguiça é pecado. Por quê? Preguiça é prazer. É um tipo de prazer. Você ficar sem fazer nada, no ócio, sem se esforçar, é prazeroso. É melhor do que capinar um lote, não é? É melhor do que ir trabalhar. Então, quando a gente imagina essa questão, o que ele sabe mais sobre nós? É porque a gente desconsidera que a gente é corpo, alma e espírito, a parte espiritual de Deus continua falando dentro da gente, nós sabemos algumas verdades eternas, é como se tivesse sido colocado um microchip dentro da gente, então a gente tem um senso moral do que é certo, do que é errado, a gente sabe das questões sobre o sacrifício de Cristo. Todas as populações que pisaram antes da existência de Cristo de forma física, eles sabiam que para agradar a Deus tinha que haver um derramamento de sangue, de alguém que fosse puro, enfim. Essa ideia está no nosso interior, nós sempre procuramos alguém para adorar, nós sabemos que existe um Deus maior do que a gente e não precisa ninguém contar. Essa parte espiritual está dentro da gente. Só que a nossa alma agora, ela quer servir, né, ela quer pegar aquela proposta que nós seríamos deuses e usar esses dois deuses para atingir o seu objetivo, prazer e poder. Só que a gente nunca consegue e sempre há um vazio em tudo que a gente faz quando a gente tenta servir esses dois deuses, tá? Então, quando a gente reflete a respeito disso, a gente pode falar uma frase que eu já falei aqui algumas vezes, que todo pensamento que a gente tem, ele gera um sentimento. Todo sentimento, ele gera uma reação ou uma ação. Pensamento gera sentimento, sentimento gera uma reação ou uma ação. Só que os nossos pensamentos, eles não saem, eles não fluem do nada. Eles saem de algo que é mais profundo, que é o que a irmã Giovana falou aqui da cosmovisão. É a nossa fé, a nossa crença. Lá no Éden, o que Satanás fez foi propor a mudança de crença e de cosmovisão para Adão e Eva. Eles já tinham a cosmovisão, um óculos, uma lupa dada por Deus. Agora Satanás chega e coloca uma outra cosmovisão para eles. Se vocês fizerem do jeito de vocês, vocês serão como Deus, vocês não morrerão. Então, assim, a gente tem que entender que isso acontece com a gente até hoje, porque continuamos sendo pecadores. A partir do pecado, todo o nosso corpo ficou inclinado para o pecado e toda a nossa mente ficou inclinada para o pecado. Ok? Até aí tudo bem? Então a alma serve ao Deus orgulho, a nossa mente, e o nosso corpo serve essencialmente ao Deus prazer. Eu falei quanto às questões da doença, né, que influencia e dificulta o nosso comportamento santo, porque imagine só, daquelas 9 características do fruto do Espírito, domínio próprio. Quando você está cheio de verme, te induzindo a você ficar ansioso, a você querer comer uma coisa que normalmente você não queria. Se você está com a toxoplasmose, tirando o medo de você, fazendo você ter gosto por algum tipo de cheiro, é ou não é mais difícil você ter o seu domínio próprio? Quando existem coisas corporais, químicas dentro do seu corpo te induzindo a algumas questões, é ou não é mais difícil? Eu não estou falando que a gente tem que ajudar Deus, o Espírito Santo, a fazer o papel dele, mas é uma luta nossa contra o pecado. Quando a gente desconsidera que Deus criou corpo, alma e espírito de forma entrelaçada, e ele diz que isso era bom, quando a gente desconsidera isso, nós não conseguimos tratar o nosso pecado a partir da química, que é onde a gente vai chegar na dopamina. A gente está achando que é brincadeira essa questão de redes sociais, e não é. Todos nós estamos, em algum ponto, viciados em dopamina. É muito fácil a gente falar de um viciado em álcool, de um viciado em crack, de um viciado em qualquer tipo de droga, em pornografia, mas e nós que estamos viciados todos? Se tiver um aqui, talvez com muita idade, que não gosta de internet, talvez não esteja. Mas assim, a normalidade de nós hoje, nós estamos viciados em dopamina. Nós estamos viciados. E não há nenhum tipo de vício que te aproxime de Deus. Todos os vícios se distanciam de Deus. Esse fato de mexer muito em rede social
inevitavelmente te distancia de Deus e te distancia da obra dele. Você vai perder o seu domínio próprio, porque vai haver liberações de certos hormônios e de neurotransmissores dentro de você, que vai fazer você perder o teu domínio próprio. Meu irmão, solta o slide agora. Agora a gente... Eu me propus falar isso aqui em 25 minutos, deu 24 minutos e 36. Agora a gente vai para o tema. Mais 15 minutinhos aí e a gente fecha. Agora a gente vai direcionar isso para a família. Por que é que tantos casamentos, inclusive no meio evangélico, estão acabando? É uma vergonha para a gente. É uma vergonha. Mas o índice de separação nosso é um pouquinho melhor do que o mundo. É um pouquinho melhor do que o mundo. Mas será que é por quê? Por causa só do feminismo? Também. Mas é o Satanás? Também. É um monte de coisa, mas também a sua dependência em dopamina. Porque agora as coisas que são normais, aquilo que libera ocitocina, aquilo que libera neurotransmissores que te deixam mais em paz, agora você não quer. O teu cérebro acha aquilo sem graça, acha que acabou o amor, você não tem mais paciência de ter conversas profundas, você está sempre precisando de mais e mais e mais dopamina, de ver mais e mais vídeo, de mais e mais like, e coisas naturais num relacionamento aqui de um casal. Olha que coisa maravilhosa, vocês conseguem ficar conversando aqui, o Amaral aqui com a tua esposa, consegue ficar conversando de madrugada 3 horas seguidas? Não? Reveja a sua dopamina. A minha esposa não consegue, mas eu consigo. Quando eu vejo, ela só dá um chute assim, eu falo, mulher, tu está dormindo já? Mas é prazeroso demais você conversar com a tua esposa e com o teu esposo. Até porque a própria questão, quando a gente se dedica em tempo a outras coisas que não seja Deus, eu vou falar disso aqui daqui a pouco, tá? Dá só uma pausazinha aí. Então, estamos juntos, mas estamos conectados? Será que na família, pelo fato da gente estar fisicamente junto, a gente está conectado um com o outro? O que a gente está fazendo? O que está acontecendo no seu familiar? Olha só esse estudo aí. Brasileiro usa celular por 1/3 do seu tempo acordado, diz estudo. Em média, 5 horas e meia por dia. 5 horas e meia por dia. Eu tive a audácia de somar quanto isso dava por ano e ao longo de 10 anos. Por ano dá 1.980 horas. Só para aspectos de comparação, dá para você fazer 4 pós-graduações. Só o tempo perdido em celular. Em 10 anos você faria 40 pós-graduações. 40. Em 10 anos. Já tem mais de 10 anos que a gente mexe na internet, não tem? Não precisa fazer isso tudo não. Faz 10 pós-graduações, usa uma parte dessas outras 10 aí para passar num concurso melhor e as outras 20 você usa para a tua família e para a igreja. Será que realmente a gente está usando o tempo de forma adequada? Será? Com certeza não, a maioria de nós não. E já teve uma outra série aqui que a gente falou sobre a questão de remir o tempo, né? Olha o que o Lutero falou, uma frase que eu acho fantástica. Mostre-me onde um homem gasta seu tempo e dinheiro e eu lhe mostrarei o seu Deus. Mostre-me onde um homem gasta seu tempo e dinheiro e eu lhe mostrarei o seu Deus. Onde é que você está gastando o teu tempo, meu irmão? Quando a gente olha para a Bíblia, né, o pastor Laci, ele fez um momento ofertório aqui, Deus exige que a gente devolva para Ele, para aspectos de adoração, 1/10 dos nossos recursos, daquilo que Ele nos abençoa. Só que para Deus o tempo é mais importante. Ele exige da gente 1/7 do nosso tempo. O 4º mandamento ainda não caiu. E eu não sou adventista, tá? Guardar o sabat, né? Na verdade o hebraico ele fala em ha-sabat. Não é sábado, é dia de descanso. Porque Deus sabe que tudo aquilo que você dedica tempo demais, você vai começar a se parecer com Ele. É inevitável. Se eu começar a andar com alguém que é blasfemador, que fala palavrão, alguém que é negativo, eu vou me parecer com ele, eu vou estar falando gíria igual a ele, eu vou estar parecido com ele. Marido e mulher que convivem muito tempo junto, eles não começam a se parecer? Até fisicamente, tem até estudo disso, tá? Tem pesquisa a respeito disso. Vocês começam a reparar, quando a pessoa se casa, geralmente até o formato do corpo começa a ficar parecido. Isso aí tem estudo sobre isso aí, é bem interessante. Mas quanto mais você se dedica a uma coisa, mais você se parece com ela. Então Deus, sabendo de que o homem deveria se parecer com Ele, exigiu que esse homem desse para ele, o próprio Deus, 1/7 do seu tempo. Porque sem se parecer com Ele, sem se parecer com Cristo, o homem não vai ter acesso ao paraíso, não vai ter acesso à vida eterna. Essa outra pesquisa aí, ó. 3 horas por dia rolando tela em um ano, 45 dias sumiram. Em 10 anos, 1 ano e 3 meses de sua vida
foi embora, foi enterrado. É muito tempo. De pouquinho em pouquinho a gente está jogando esse recurso preciosíssimo que Deus deu para a gente. É o único recurso que não volta mais. Dinheiro, se tu gastar tudo, você ainda consegue de repente ali fazer um bom negócio, passar num concurso, montar alguma coisa interessante e recuperar o dinheiro. O tempo perdido já era. Todo mundo está aqui, vou falar do médico de novo aqui, que deve ter visto isso muitas vezes. As pessoas quando estão no leito de morte, do que elas se arrependem? De não ter gastado mais tempo com coisas que eram valiosas, a saber, filhos, esposa e com a própria saúde. Nunca vi ninguém falando que se arrependeu de não ter montado mais uma empresa, de não ter comprado mais um carro importado, de não ter feito mais alguma obra grandiosa, de não ter escrito um livro a mais. São de coisas pequenas e a gente continua seguindo o mesmo caminho. É interessante que a gente até se emociona na vida dos outros, mas quando chega na nossa vida a gente continua cometendo o mesmo erro, né? Olha os nossos pecados atuais aí, os nossos pecados modernos aí, ó. Ó a Netflix aí, preguiça, prazer, ó a ira, Twitter, poder. A ira é um subproduto do poder, por quê? De quem que você geralmente tem ódio? De uma pessoa que não concorda com você, de uma pessoa que discorda do seu poder, né? Vamos dizer assim, do teu poder de falar, de convencer. Ó a soberba, o liquidinho, mesma coisa, vaidade, luxúria, ó o prazer de novo, inveja. Inveja mais uma vez é porque o teu Deus, orgulho, ele foi atingido. Então, quando você olha para uma pessoa que você acha que ela é melhor do que você em algum ponto, você sente inveja. É porque o teu orgulho foi atingido. Mais uma vez, um Deus em ação. E a outra capivarazinha chega a estar com a bochecha cheia de hambúrguer aí, né? Cheia de x-tudo aí. Ó a dopamina que o pastor Marcelo queria me derrubar aqui. A dopamina, ela tanto é um neurotransmissor quanto é um hormônio. E a dopamina, como diz aqui, e ela tem outras funções, mas a dopamina, ela em cada vitória, né, segundo está dizendo aí, ó, cada vitória libera dopamina. Isso aumenta a motivação e cria um ciclo vicioso de conquista. Então, em cada vez que você faz uma coisa que é, vamos dizer assim, emocionante, há uma liberação de dopamina na tua mente, no teu cérebro. Inclusive, a mesma circuitaria que é ativada com essa liberação quando a gente vê vídeos ali, né, no Instagram, é a mesma circuitaria ativada quando a gente consome, a gente não, né, quando se consome cocaína. Então, assim, é muito perigoso esse vício de dopamina. E o que a gente está fazendo? Deixa eu ler essas pesquisas aqui, está bem para baixo aqui, eu tenho que vir para cá. Ó. Pesquisas emergentes em neurociência alertam que o consumo excessivo de conteúdo curto, TikToks, Reels, YouTube Shorts, pode prejudicar a função cerebral até 5 vezes mais gravemente do que o uso moderado de álcool, quando se trata de atenção, memória e controle de impulsos. Pesquisa, o que a ciência está falando? Quanto mais tela a gente tem, menos controle dos nossos impulsos a gente tem, menos domínio próprio, mais distante de Deus a gente está. É inevitável, e a ciência está provando que o corpo erra e distancia o homem da parte espiritual. Essas 3 coisas, corpo, alma e espírito, estão entrelaçadas. Não ache que você vai fazer uma coisa no corpo, não vai ter consequência na tua alma, na tua mente, que não vai ter consequência na parte espiritual. Não ache isso, tá? Os danos do álcool ao cérebro são bem documentados, mas geralmente estão ligados à toxicidade física ao longo do tempo. O dano dos vídeos curtos é diferente. É o condicionamento neurológico. Seu cérebro para de tolerar recompensas lentas, tornando a vida cotidiana monótona, até mesmo deprimente. Pessoas viciadas em dopamina odeiam casamento. Odeiam. Odeiam o casamento. Quanto mais você está no celular, menos você ama sua esposa. Menos você quer estar com seu esposo. Menos vontade de conversar com ele sobre algum problema que vocês têm, menos vontade você tem. Menos vontade o homem tem, menos paciência ele tem com a esposa. Menos paciência tem de ensinar um filho. As telas não são uma coisa meramente simples, que é só uma coisa, realmente o povo está viciado, né? Não, ela influencia o teu relacionamento direto com Deus. Mesmo que você não atinja, não tenha um prejuízo direto com o próprio Deus, você está destruindo um relacionamento que Ele santificou, que é a família. Telas, excesso de internet, excesso de dopamina, destrói a vida monótona. E monótono geralmente tem uma conotação de coisa ruim, mas não. Monótono é uma coisa tranquila, só não tem grandes picos, mas é aquilo que te traz paz, que te traz conforto, que te traz harmonia. É o casamento. O casamento deve ser assim.
Quem mexe demais em internet não adianta, você vai estar provavelmente infeliz com a tua esposa ou com o teu esposo e sem paciência para tudo. Não é apenas roubar seu tempo, é reconectar quem você é. Então, quando você mexe demais em tela, vendo vida demais dos outros, você está alimentando o Deus prazer e o Deus orgulho. Você fica com raiva, você sente inveja, você sente luxúria, você sente tudo o que não deve sentir, se afasta de Deus e esquece quem você deve se tornar. Esquece quem você foi criado para ser. É inevitável. A tecnologia é maravilhosa para muita coisa, mas o excesso da tecnologia está provado. Não tem nem mais discussão. Ele te distancia de Deus. Excesso de tecnologia está cientificamente comprovado. Te distancia de Deus e te distancia das missões que Ele passou para você, que são coisas monótonas. Por exemplo, por que é que vocês acham que um culto de... E eu não estou falando mal dos cultos que são esses cultos mais voltados para, por exemplo, cura, o culto de terça-feira aqui. Por que é que geralmente o culto de ensino ele é mais vazio? Tem muita gente que não quer mais o ensino. Ele quer a dopamina que ele pode ter de algumas coisas que tem no outro culto. Aqui geralmente é meio monótono. Está assim, ó. O ensino é assim. Mas num culto, de repente você está ali mexendo no celular, você vê uma pessoa caindo endemoniada aqui, dopamina. Pô. Você vê alguém sendo curado, dopamina. Pô. Você está atrás de dopamina. Culto de ensino vazio já manifesta isso aqui dentro da igreja. É problema já na sua mente. E te distancia de Deus, te distancia das verdades. É por isso que tarefas que exigem paciência, trabalho profundo, conversas longas, aprendizado real, começam a parecer insuportáveis. É insuportável você lidar num relacionamento. Geralmente o homem não gosta de conversar, né? Lá em casa é diferente. É a minha mulher que não gosta de conversar. Eu blá, 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 blá. Eu que chamo ela para TDR. Por mim, eu ficaria 2, 3, 4 horas conversando, explicando cada detalhe, voltando lá. Eu gosto de conversar escrevendo, né? Desenhando. Eu coloquei até um quadro perto da cozinha, que eu vou lá, olha aqui. Aí eu começo a desenhar. Ela odeia isso. Mas assim, eu tenho um prazer gigantesco de tentar me conectar a ela. Por quê? É uma das coisas que foi ordenada para a gente. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, eles se tornarão uma só carne. A ideia de se tornarão não é uma ideia de que aquilo aconteceu de forma automática, é uma ideia de continuidade. Deverão se tornar cada dia mais parecidos um com o outro. E quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente conhece o outro, quanto mais a gente fala dos nossos defeitos, das nossas dores, das nossas vontades, mais e mais a gente se conecta um com o outro. Então essa questão da dopamina, das redes sociais, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é uma coisa simples que parece que só está acontecendo com o outro, está acontecendo com a gente aqui. Tem gente aqui dentro da igreja mexendo em rede social, entendeu? Olha aí, Deus está vendo, pronto. Aqui, ó. Já vai ser disciplinado aí, pastor. Mas está postando o culto, né? Está fazendo a obra de Deus, né? Não, aí tá. Aí eu acho que Jesus te defende. Aí está valendo. Só ela pode, né? Então, olha só. Falar aqui em relação ao homem e em relação à mulher. Muito se fala, por exemplo, e isso acontece também dentro da igreja, vício em pornografia. Pornografia é outra coisa que destrói a mente, principalmente do homem, pela questão dopaminérgica, pelo excesso ali de recaptação dopaminérgica. Só que o homem que está, inclusive aquele que fazia o Todo Mundo Odeia o Chris, que era o Julius, né? Ele até contou, ele deu um testemunho dele, que ele falou que quase destruiu o casamento dele porque ele era viciado em pornografia. Ele falou que não sentia mais nenhuma atração pela esposa dele, não tinha mais nenhuma vontade do sexo real com a esposa dele. Porque o sexo real não envolve esse pico de dopamina. Então, a tua mente está viciada. As coisas normais perdem a graça. Só que tem um outro detalhe que ninguém fala. A mulher ela também está viciada em emoções. Talvez não tanto na dopamina, mas ela também consegue destruir o casamento ou contribuir para a destruição, assim como o homem viciado em pornografia. A pornografia do homem é o romance da mulher. A mulher, quando ela idealiza num filme romântico, aquele homem perfeito, aquele homem que tem aquela voz, que tem aquela altura, que tem aquele tórax, que chega num cavalo branco, que abre a porta do carro, que faz assim, que quando ele pega na mão dela, toca uma música. Quando essa mulher idealiza isso e ela vai para a vida real, ela deixa de ter atração também. O marido dela não é daquele jeito. A pornografia da mulher é o romantismo fora da realidade.
Assim como a pornografia do homem destrói, esse romantismo da mulher voltado para outra coisa que não o seu relacionamento, também adoece a tua mente. Também adoece a tua mente. E isso está sendo colocado na humanidade há muito tempo. Né? As mulheres mais antigas, eu lembro que minha mãe tinha um monte de revistinha, né, que era de romance, não sei o quê. Né? Tinha até uns nomes antigamente, não sei se era Carícia, era isso, né? Sabrina, olha aí. Tá 50 já, né? Olha aí. Isso, querendo ou não, destrói o teu relacionamento simples. Ainda falando sobre os vídeos aqui, já caminhando para o final. Dorama hoje, ó. Dorama. O dorama é pornografia. Pornografia para mulher. Pornografia para mulher. Ele destrói o teu cérebro. A liberação de neurotransmissores que tem dentro do teu cérebro não é a mesma quando você está com o teu marido. Você vai ficar viciada nesses picos de dopamina, de endorfina e do que for liberado lá. Eis o porquê esses vídeos são projetados, os vídeos lá de internet, tá? Para picos rápidos de dopamina. Cada deslizada traz uma nova dose de novidade, reprogramando seu cérebro para ansiar por estímulos constantes. Com o tempo, isso corrói sua capacidade de se concentrar em qualquer coisa que não ofereça gratificação instantânea, como ler, estudar ou trabalhar. Amém? Então, será que estar juntos é certeza de estarmos conectados? Será que a gente está desprezando, por exemplo, a alimentação? Você quer ver uma coisa que libera dopamina? Açúcar. Pessoa que é viciada em açúcar tem problema de viver relacionamentos estáveis. Quanto mais vício em açúcar, mais o teu cérebro é influenciado, porque existe um eixo, uma ligação entre o intestino e o teu cérebro. Há muitos neurotransmissores que são produzidos no intestino, tanto é que o intestino hoje em dia é chamado do segundo cérebro. Tudo que a gente come influencia nas nossas emoções, influencia nos nossos hormônios, ou para bem ou para mal. Tudo que a gente coloca para dentro influencia o que nós somos. Influencia o que pensamos, influencia o que fazemos e influencia o que gostamos. Será que realmente a gente está usando a tecnologia para a gente se conectar a Deus? Para a gente voltar a Deus? Para a gente estar realmente plugado, familiarmente falando, a nossa esposa, ao nosso marido? Ou será que toda essa tecnologia a gente, mesmo sem saber, nós estamos usando para nos distanciarmos um do outro, para olhar um para o outro e falar, eu já não sinto mais nada por você, o amor acabou. Será que a gente está olhando para o outro como se o outro fosse um peso? Como se fosse uma coisa doída, que não traz mais prazer para a gente? Será que a gente é responsável por isso? Muito provavelmente. Muito provavelmente. O jejum, ele traz benefícios, não é só por questões místicas e espirituais, é porque ele muda a química do corpo. Ele muda a química do corpo. Ele muda muita coisa. Inclusive, existe o jejum de dopamina. Quem nunca ouviu falar, pesquisa depois, tá? Jejum de dopamina, você vai tipo como se resetar o teu cérebro. Muitas coisas que você tinha deixado de perceber, de gostar, você vai começar a se reconectar. Principalmente dentro de casa. Jejum de dopamina. Indico para todo mundo, tá? E agora, para encerrar, eu só queria deixar para vocês quem quiser, eu tenho quem quiser, depois me peça aí no PV, me vê, deixa o número comigo que eu mando, tá? Eu procurei lá em casa, mas eu não achei no meio dos meus materiais lá. Eu tenho um artigo que eu escrevi, que fala mais ou menos isso aqui, só pormenorizados em algumas questões. Um artigo que eu escrevi que eu intitulei de O Pensamento e Suas Influências Físicas. Como a imaterialidade se relaciona com o mundo material. Então, quem quiser depois isso aqui, eu tenho em PDF aqui, eu mando para quem quiser, tá bom? Então, para encerrar, meus irmãos, que a gente entenda a nossa condição de pecado, de pecador, a gente entenda que o nosso corpo começou a trabalhar para atingir esse Deus prazer, que a gente, quando vai para telas de forma inadequada, de forma contínua, de forma exagerada, inevitavelmente a gente tem um abalo químico no nosso corpo, que influencia a nossa mente, que influencia as nossas relações, que influencia o nosso domínio próprio e que influencia a nossa conexão com Deus. Redes sociais, muito cuidado. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar assim, né, joga a televisão fora, quebra o celular, não.
Mas isso é muito mais sério e muito mais espiritual do que vocês podem imaginar. E Satanás, ele sabe disso e está usando isso com maestria. Que o sangue de Cristo possa nos libertar dessas amarras, desses vícios, porque isso é um vício. É como se nós estivéssemos viciados em álcool. É fácil falar, mas a gente vai sair ali e vai pegar. A gente está aqui, ó, ninguém mandou mensagem, 3 horas da manhã a gente está olhando no WhatsApp para ver se chegou alguma coisa. Não vai chegar, meu irmão. Só o pastor Marcelo. Gente mandando lá que teve pesadelo, que a gente está endemoniado, sei lá, pedindo oração. Para a gente normal não vai chegar, mas a gente está ali, ó. Acorda 3 horas da... Então, meu irmão, que a gente possa se reconectar a Deus, fazendo o que é certo, comendo o que é certo, pesquisem sobre isso. Alimentação. Ó, você quer ver uma religião que eu discordo em muita coisa, mas que eu tenho que prestar uma continência para eles? Os adventistas. Em relação à guarda do sábado, eles guardam o sábado de maneira equivocada, mas o dia de descanso, bacana, e o cuidado que eles têm com a alimentação. O cuidado que eles têm com a alimentação, que a gente esqueceu disso. Isso influencia em muita coisa. A gente fica sem autocontrole, inclusive para lutar contra o próprio vício de redes sociais. Amém, meus irmãos? Então, que Cristo tenha piedade da gente, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa luta contra esse vício, e que a gente possa usar os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, a nossa mente, a nossa psique, para a gente se reconectar, para a gente se plugar aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, e que sirva para a sua honra e para a sua glória. Amém.